Já fazia muito tempo que a gente não viu uma qualificação tão boa assim na Fórmula 1. Teve pole que não foi pole, teve segundo lugar que acabou se tornando pole e teve Max Verstappen com problemas nas retas com seu carro. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então é importante que você fique até o final para entender tudo o que aconteceu nessa qualificação. Mas antes eu queria convidar você para o outro canal do Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto. Nesse canal eu faço vídeos curtíssimos de no máximo 1 minuto com notícias muito quentes do mundo do automobilismo. Para você ter acesso a esse canal, conhecer o meu trabalho, é só clicar aqui em cima nesse card. Mas como o assunto de interesse aqui nesse vídeo é a qualificação do GP da Turquia de Fórmula 1, vamos parar de enrolação e vamos falar tudo o que aconteceu desde o início até o final, onde a gente sabe quem foi ali a pole position. Fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e nesse GP da Turquia de Fórmula 1, nessa qualificação especificamente, foi tudo bem complicado. Desde o início da qualificação a pista estava bem úmida, assim tinham pontos de pista seca e outros pontos de pista um pouco mais molhada, situação assim extremamente complicada para quem está pilotando os carros de Fórmula 1. E ainda por cima tinha previsão de chuva em no máximo 3 minutos. Por conta disso, todos os pilotos do grid saíram com pneus vermelhos, os pneus mais macios ali da Fórmula 1, justamente para tentar garantir algum tempo mais rápido já no início dessa sessão, já que eles corriam um risco muito alto de não conseguir fazer tempos rápidos se a chuva chegasse ao autódromo. Todo mundo saiu assim desembestado e ocorreram muitos erros, muitas rodadas. Lewis Hamilton mesmo, que é conhecido por ser um ótimo piloto de chuva, errou diversas vezes, principalmente na curva 1 do autódromo. E realmente é muito complicado ter uma noção de como está a aderência do asfalto sem nem mesmo tocar naquela parte específica da pista com antecedência. Para quem não está entendendo, entrar na pista ali meio úmida, meio seca, é praticamente andar de carro no escuro. A gente chega na pista, a gente consegue até olhar para a curva e perceber que tem uma certa umidade diferenciada naquela parte específica do circuito. Mas é praticamente impossível você saber com exatidão o quanto aquela parte suporta de aceleração sem que o carro saia de traseira, por exemplo. Ou então de chegada ali, de velocidade na curva, sem que o carro saia de frente. Extremamente complicado não errar em condições como essa. Max Verstappen foi outro piloto também que errou, rodou nessas condições, mas eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. Então estava bem complicado e é praticamente como andar no escuro. Os pilotos têm que se adequar e sabendo que em 3 minutos poderia chegar a chuva, eles estavam um pouco desesperados para fazer as voltas mais rápidas. Consequentemente, muitos acabavam errando ainda mais. Eu vou falar tudo sobre isso, sobre esse Q1, Q2 e Q3 nesse vídeo, mas antes eu queria lembrar você também da curtida nesse vídeo aqui. Se você curte, mais pessoas conhecem meu trabalho, muito mais pessoas, isso ajuda demais o Hora do Piloto, você não faz ideia. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se você não gostar do vídeo, depois você dá o dislike no final. Mas já deixa aqui embaixo o seu like para você não esquecer depois, e se você ainda não for inscrito, se inscreve também, mas eu vou lembrar você de novo no final desse vídeo. Mas voltando ao assunto, vamos começar falando sobre o Q1 e sobre a equipe ali que está em primeiro lugar no campeonato de construtores, iniciando por Lewis Hamilton, que teve muita dificuldade no Q1. Mas muita dificuldade mesmo. Errou diversas vezes, mesmo com os pneus da gama mais macia da Pirelli. Ele foi para a pista, errava diversas vezes, saía da pista, nessa pista que estava meio úmida, meio seca, e acabou errando muitas vezes mesmo, durante muitas voltas. Entretanto, no finalzinho ali da sessão, ele conseguiu fazer uma volta muito boa, quer dizer, mais ou menos, até porque ele ficou a apenas 7 milésimos de distância de Max Verstappen, que ficou em segundo lugar naquele treino e que também teve muita dificuldade. Mesmo andando com os pneus também da gama mais macia, Max Verstappen também estava perdendo muito ali o seu carro. O balanço do carro de Verstappen ainda não está 100%. Tá bem parecido, inclusive, com um treino livre que aconteceu ontem, que eu falei mais no canal, é só você procurar aqui nos vídeos do Hora do Piloto. Max Verstappen estava com muita dificuldade, chegou até mesmo a rodar durante o Q1 nessa qualificação aí
do GP da Turquia. Enquanto isso, Valtteri Bottas ficou apenas na sexta colocação no Q1, a 0,5 segundos do seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. E também Sérgio Pérez ficou à frente de Valtteri Bottas, em quinto lugar nessa primeira parte do treino qualificatório. Entretanto, apesar de todo esse desespero para conseguir fazer voltas rápidas no Q1, a chuva não chegou chuva forte, apenas algum chuvisquinho ali que poderia sim piorar um pouquinho a pista, mas nada significativo, ainda mais considerando que 20 carros estavam ali na pista, secando ainda mais o traçado onde eles deveriam passar. Consequentemente, no Q2, a pista estava muito melhor. E Lewis Hamilton colocou o carro dele na pista e fez uma volta muito boa, ficando em primeiro lugar mais uma vez, dominando o Q2 a 0,5 segundos de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, que dessa vez ficou em segundo lugar. Um ótimo desempenho no Q2 da equipe Mercedes. Enquanto isso, na Red Bull, Max Verstappen só ficou com a terceira posição, a 0,6 segundos de Lewis Hamilton e, consequentemente, 0,1 segundo de Valtteri Bottas. Um desempenho razoável ali do piloto holandês, até porque todo mundo esperava que ele tivesse um desempenho um pouco melhor nesse GP especificamente. Entretanto, desde ontem ele vem falando que está com um problema de balanço no seu carro. Já Sérgio Pérez não foi tão bem assim no Q2. Na verdade, ficou só com a sexta posição, bem atrás ali de Max Verstappen, a 0,9 segundos de Lewis Hamilton. Na verdade, não foi um desempenho tão bom assim e, na verdade, muita gente acreditou que ele ficaria fora até mesmo do Q3. E no Q3 nada mudou demais ali com relação ao que aconteceu na segunda parte ali do treino qualificatório. Lewis Hamilton mais uma vez conseguiu fazer uma volta voadora, mas o mais interessante foi o iniciozinho ali do treino. Isso porque Hamilton saiu à frente de Valtteri Bottas, mas não foi com a intenção de fazer uma volta rápida. No iniciozinho do treino, Hamilton saiu à frente justamente para Bottas ter a oportunidade de pegar o vácuo do piloto inglês e dessa forma conseguisse ser um pouco mais veloz do que o normal, e deu certo. Valtteri Bottas no início do treino qualificatório ali, da terceira parte, ele ficou sim em primeiro lugar, pouco à frente do seu companheiro de equipe Lewis Hamilton. Mas depois, Hamilton saiu novamente para a pista, fez uma volta muito rápida e acabou ficando a 2 décimos de Valtteri Bottas. Dessa forma, Lewis Hamilton ficou em primeiro lugar, não fazendo a pole position, já que ele tem uma punição nas costas de 10 posições no grid de largada. E segundo o regulamento ali da Fórmula 1, ele não pode ser considerado como pole. Entretanto, Valtteri Bottas ficou logo atrás dele, em segundo lugar, a 0,2 segundos de Hamilton, fazendo assim a pole no GP da Turquia, sem ter feito a melhor volta do GP. Já Max Verstappen ficou só na terceira posição, atrás de Valtteri Bottas, mas não tão distância assim de Lewis Hamilton. Ele ficou a 0,3 segundos de Hamilton, teve um probleminha ali nas retas aparentemente, ele teve algum problema que ele mesmo relatou durante a entrevista e ele disse que poderia ter sido mais rápido se não fosse esse problema na última reta ali do circuito da Turquia, mas ainda assim ficou em terceiro lugar. E seu companheiro de equipe ficou só com a sétima posição, a 0,8 segundos de Lewis Hamilton. Sérgio Pérez novamente não foi tão bem assim nesse GP da Turquia. Mas é realmente esperado que esse desempenho da Red Bull não fosse tão bom assim. Isso porque Max Verstappen, desde os treinos livres de ontem, tem reclamado, tanto no treino livre 1 quanto no treino livre 2, que ele estava tendo alguns problemas com o seu carro. Inicialmente, ele teve problemas com saídas de frente, posteriormente com saídas de traseira. E hoje ele reclamou no Q3 que teve problemas e aparentemente relativamente sérios com as retas ali, na velocidade final do RB16B dele. Ou seja, parece que a Red Bull não está tendo tanta sorte assim nesse GP. Será que é aquela pintura branca que eles fizeram no carro? A gente vai ter que descobrir amanhã, mas aparentemente eles não estão tão bem assim, tem alguns problemas no carro e que eles precisam resolver até amanhã na corrida, senão eles podem sim ser muito prejudicados na corrida da Turquia. Inclusive eu falei tudo sobre o que aconteceu nesses treinos livres, treino livre 1 e treino livre 2 em outro vídeo aqui do canal, que você pode assistir clicando aqui em cima nesse card. Lá eu falei tudo sobre o que aconteceu com a Red Bull, sobre esses problemas que Max Verstappen relatou durante o treino e, claro, também sobre a Mercedes e as outras equipes que mais apareceram nesses treinos livres, os melhores momentos de uma forma geral. Então clica aqui no card para você entender tudo o que aconteceu ontem. Mas outra equipe que precisa sim ser homenageada aqui no canal é a equipe Ferrari, que foi muito bem também nesse GP da Turquia, lembrando até mesmo a época de Felipe Massa nesse GP especificamente.
Charles Leclerc andou bem desde os treinos livres de ontem, e eu falei que a Ferrari estava se destacando sim nesse GP especificamente, mas hoje ele comprovou mesmo que o seu esforço e o esforço da equipe, principalmente na troca do seu motor no GP de Sochi, estão fazendo resultado. Isso porque Charles Leclerc, apesar da pista úmida e reclamando muito dos pneus não conseguirem alcançar uma temperatura ideal, conseguiu no Q1, por exemplo, ficar em quarto lugar. Enquanto isso, seu companheiro de equipe até chegou a rodar, Carlos Sainz teve alguns problemas ali de balanço, mas também conseguiu passar para o Q2 mesmo sendo punido pela troca de motor que ele também vai fazer nesse GP da Turquia. Ou seja, Carlos Sainz passou para o Q2 simplesmente para testar um pouquinho mais ali o seu carro. E no Q2, Charles Leclerc teve muito mais dificuldade, ele chegou a rodar ali na última curva do GP, que ele estava para fechar a volta e seria bem rápida, mas acabou rodando na última curva e teve que abrir outra volta. Ele reclamou muito, como eu já disse, da temperatura dos pneus que não chegava no ideal em momento algum desses treinos. Entretanto, ainda assim conseguiu passar para o Q3, ficando com a 7ª posição. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, não deu nenhuma volta no Q2, até porque, como eu já disse, vai ter que largar da última fila deste GP da Turquia. Então nem compensava fazer a qualificação. Fez o Q1 apenas para testar o seu carro realmente. Mas o que mais impressionou mesmo foi o desempenho de Leclerc no Q3, na terceira parte do treino qualificatório. Isso porque ele conseguiu a 4ª posição em condições ali de pistas normais mesmo. A pista não estava úmida, estava uma pista completamente normal e ainda assim ele conseguiu a 4ª colocação a apenas 0,4 segundos de Lewis Hamilton, ou seja, apenas 0,1 segundo de Max Verstappen. Será que ele pode incomodar ali a posição de Verstappen durante a largada do GP de amanhã? Será que isso pode acontecer? Eu acredito que isso é possível sim, mas eu queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha que pode acontecer. Você acha mesmo que Charles Leclerc pode incomodar ali Max Verstappen na largada e talvez pular para segundo lugar? Ele tem largado muito bem nos últimos GPs e a Ferrari tá mestre nisso, mas comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e agora eu vou falar sobre outras equipes que me impressionaram demais e que a gente precisa falar sobre isso, sobre esse treino aí qualificatório dessas duas equipes. Na Williams, a gente teve uma surpresa talvez desagradável. Isso porque George Russell conseguiu ficar com a 11ª posição no Q1. Andou muito bem, ficou apenas 0,8 segundos de Lewis Hamilton. Seu companheiro de equipe, Nicolas Latifi, acabou ficando em 17º e não conseguiu nem mesmo passar para o Q2. Mas a surpresa desagradável é que no Q2 ele vinha fazendo uma volta espetacular, uma volta incrível mesmo. Estava 0,8 segundos mais rápido do que a pessoa que estava ali em 10º lugar. E acabou que no finalzinho da volta, nas últimas curvas, ele acabou errando e por isso não conseguiu passar para o Q3. Um Q3 que estava praticamente garantido na carreira ali de George Russell dentro da Williams e ele acabou perdendo e não conseguiu passar para a última fase ali do treino qualificatório justamente por conta desse pequeno erro que condenou a volta dele como um todo. E outro piloto que é muito criticado é Mick Schumacher, da Haas, e quem diria que eu iria falar de uma Haas aqui no Hora do Piloto, mas sim, ele merece sim ser falado. Isso porque conseguiu passar pela primeira vez para o Q2 nesse GP da Turquia de Fórmula 1. Conseguiu passar para a segunda fase do treino qualificatório, obviamente não conseguiu passar para a terceira, mas ainda assim não ficou em último na segunda fase. Como o Carlos Sainz não fez nenhuma volta, ele ficou na 14ª posição. Mas isso é um feito muito grande para quem está pilotando em uma Haas. Mas quem você acha que vai chegar entre os 5 primeiros pilotos na corrida de amanhã, no GP de amanhã? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu quero saber o que você pensa sobre essa situação. Quem vai ser os top 5 pilotos do GP de amanhã? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu acredito que é importante nós analisarmos principalmente o resultado do GP da Turquia de 2020, para ter um pouquinho da ideia do histórico das equipes nesse GP especificamente, principalmente no ano passado. E para você saber tudo o que aconteceu nesse GP especificamente, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Mas para mim, como a Mercedes andou bem no ano passado, eu até acreditei assim que a Red Bull poderia virar o jogo nesse ano de alguma forma. Até porque o carro deles está andando muito bem nos outros GPs. Mas nessa qualificação, ela tá dando pinta de que não conseguirá nem mesmo vencer ali Valtteri Bottas talvez. Então eu vou colocar Bottas em primeiro lugar. Eu acho que ele vai vencer esse GP dessa vez. Em segundo lugar, eu acredito que vai ser Max Verstappen.
Terceiro lugar, eu digo que vai ser Charles Leclerc. Quarto lugar, eu acho que é Lewis Hamilton. Ele foi 0,3 segundos mais rápido nessa última sessão ali de qualificação. Foi muito bem. Acredito que Lewis Hamilton vai conseguir sim subir o pelotão. Não acredito num pódio em condições normais, mas acho que ele sobe o pelotão sim. E em quinto lugar, eu vou chutar Gasly, que andou muito bem no treino qualificatório de hoje. Acho que vai ficar mais ou menos nessas posições, mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.